Olá! No dia 15 de abril, comemora-se o Dia Nacional da Conservação do Solo. Para marcarmos a passagem dessa data, vamos conversar um pouco sobre o que é a conservação do solo, o que é o solo, a importância do mesmo para a manutenção da segurança alimentar e também da segurança hídrica da população, não só brasileira, mas também do mundo todo. Existem 3 datas que comemoram o Dia do Solo. A primeira delas é o Dia Nacional da Conservação do Solo, 15 de abril, que foi criado pela Lei Federal 7876, de 13 de novembro de 1989, como uma homenagem a Hugh Bennett, o pai da conservação do solo nos Estados Unidos e, consequentemente, na maior parte dos países do mundo. No dia 22 de abril, é comemorado também o Dia Internacional da Mãe Terra, que é uma data criada nos Estados Unidos pelo senador Gaylord Nelson, com a finalidade de conscientizar pela necessidade da preservação e conservação dos recursos naturais. A partir dali também se espalhou para vários países, inclusive para o Brasil. E no dia 5 de dezembro, nós comemoramos o Dia Mundial do Solo, que foi uma data criada no 27º Congresso Mundial de Ciência do Solo, no ano de 2002, pela Sociedade Internacional de Ciência do Solo. Então, este conjunto de 3 datas procuram destacar a importância deste recurso natural, que é vital para a vida sobre a Terra e também para todas as atividades econômicas que são desenvolvidas no nosso planeta. Por quê? Sem o alimento produzido nos nossos solos, sem a água preservada, mantida, filtrada, brotada dos nossos solos, nós simplesmente não conseguimos ter a vida no planeta Terra. Mas, mesmo com 3 datas, de acordo com a FAO, a erosão destrói de 25 a 40 bilhões de toneladas de solo por ano. E isso reduz a produtividade das culturas agrícolas, a capacidade de armazenar carbono, nutrientes e água neste solo. Na América Latina, 50% dos solos estão sofrendo algum tipo de degradação. No Brasil, a maior parte dos solos ainda mantém suas características próximas das naturais, sobretudo quando olhamos o país como um todo, considerando os nossos biomas, considerando que a Amazônia, que ainda é pouco ocupada no contexto de intensidade de uso do solo, ela corresponde a quase metade do território brasileiro. Mas, nas áreas de ocupação mais antigas, como as do Centro-Sul e do Nordeste do nosso país, há problemas também muito sérios com erosão, perda de nutrientes, perda de água e assoreamento de corpos d'água. Então, neste contexto de um mundo que enfrenta mudanças climáticas, aumento da população, insegurança alimentar e hídrica, é crucial que técnicas de manejo adequado dos solos, visando a conservação dele e da água, sejam adotadas em larga escala, atingindo todas ou a grande maioria das áreas de produção, sejam elas grandes ou pequenas propriedades. E o que é o solo? O solo, de acordo com uma definição da CETESB, é um meio complexo e heterogêneo, produto da alteração do remanejamento e da organização do material original sob a ação da vida, da atmosfera e das trocas de energia que nele ocorrem. Também é constituído por quantidades variáveis de minerais, matéria orgânica, água da zona não saturada e da zona saturada, pelo ar e pelos organismos vivos, incluindo plantas, bactérias, fungos, protozoários, invertebrados e outros animais. Aqui nós temos uma figura que nos mostra os horizontes dos solos, né? Dos solos mais comuns no nosso país, né? E também de solos ainda não ocupados, né? Solos não degradados. Então, as camadas comuns no solo, olhando de cima para baixo, ou seja, da superfície para dentro do solo, ele tem a primeira camada, chamada de camada O, que é aquela que contém os restos de plantas, de animais, de folhas, de galhos, de ossos,
que está sobre o solo. É comum em áreas de florestas nativas, né? É aquela camada que está sobre a terra e se integrando com o primeiro perfil do solo. Depois nós temos o horizonte A, que é o primeiro horizonte mineral do solo. É normalmente um horizonte mais escuro, porque contém mais humus do que os horizontes que estão abaixo dele. Na sequência, entrando mais profundo no solo, nós temos o horizonte B, que é formado por partes desagregadas da rocha-mãe, né, e está abaixo do horizonte A. Na sequência, mais profundo, nós temos o horizonte C, formado por partes pouco desagregadas da rocha-mãe, com presença de materiais que são originais, que ainda estão sofrendo o processo de transformação em solo. E depois, mais abaixo, mais profundamente, nós temos a camada R, que é a camada da rocha-mãe, que vai sendo submetida ao intemperismo durante o tempo, né, ao longo do processo de formação do solo, vai se decompondo e dando origem ao solo. No caso do Brasil, nós temos, na maior parte do território, os solos latossólicos, né? E também bastante argissolos, que são normalmente horizontes bem mais profundos, e essas camadas chegam a ter de alguns centímetros até alguns metros de profundidade. Aqui nós vemos um perfil do solo mostrando o comportamento da água. Após a chuva, a água tende a infiltrar, principalmente se o solo estiver bem manejado ou se for um solo sob uma condição de floresta, uma condição natural, ela tende a infiltrar e se deslocar dentro das camadas do solo, né? Demorando nesse processo alguns dias, semanas, meses, e dependendo da profundidade, anos e séculos, e até, em alguns casos, milênios, né? Então, quanto mais profundo, mais tempo demora para a água chegar nas grandes profundidades. Aqui nós vemos um perfil de solo com o trajeto da água durante o processo de infiltração. Então, nós vemos a água descendo dentro do solo, aprofundando lentamente. Ela demora de dias até semanas, meses, anos, séculos e milênios, dependendo do tamanho do perfil do solo, da constituição deste solo. Por isso, nós precisamos pensar muito bem quando extrairmos quantidades muito grandes de água de dentro do solo, porque a recarga dela é muito lenta, né? Nós vemos do lado direito como se comporta o solo na zona não saturada, que é a zona mais próxima da superfície, onde nós temos partículas de solo, água e ar. Já um pouco mais profundamente na zona saturada, nós temos partículas de solo e água. O ar deixa de existir porque todos os poros são ocupados pela água. Aqui nós temos uma figura da FAO mostrando as funções do solo, né? Começando em cima, analisando no sentido horário, nós temos a purificação da água e a degradação de contaminantes. Nós temos que o solo também ajuda na regulação do clima, faz a ciclagem de nutrientes, habitat para os organismos, regulação de enchentes, cheias, inundações, também é fonte de recursos genéticos e farmacêuticos, serve como base para infraestruturas humanas, serve também como fornecimento de materiais de construção, traz herança cultural, social, traz também aspectos históricos, né, que muitas vezes são encontrados vestígios de civilizações antigas, ou mesmo de outras eras dentro das camadas do solo. O solo serve também como produção de alimentos, fibras e combustíveis, faz o sequestro de carbono. Então, este conjunto de funções do solo, ele está integrado praticamente em todo o contexto das atividades antrópicas e em todas as relações naturais, em todos os ciclos biogeoquímicos, incluindo aí os aspectos sociais, econômicos e culturais da humanidade. O que é a conservação do solo? Ela está relacionada ao uso do solo de maneira responsável, observando suas características
e sua capacidade, tanto utilizando técnicas de manejo adequadas, quanto respeitando a legislação relativa a este solo, buscando sustentação da vida e do habitat para pessoas, animais, plantas e outros organismos, a manutenção do ciclo da água e dos nutrientes, a proteção das águas subterrâneas, a manutenção do patrimônio histórico, natural e cultural, a conservação de reservas minerais e de matérias-primas, a produção de alimentos e a manutenção das atividades socioeconômicas. Um dos grandes problemas que o nosso solo enfrenta, tanto no Brasil quanto em outros países do mundo, é a erosão. E o que é essa erosão? É o processo de retirada das camadas superficiais do solo pela ação da água, do vento, da gravidade e também pelas atividades antrópicas. Então, a erosão é a perda da camada superficial, que, como nós vimos na figura anterior, é a que tem mais matéria orgânica e, então, é a que oferece melhores condições para a produção de alimentos, fibras, energia e etc. O processo de erosão ele começa pelo impacto da gota de água da chuva e se encerra com o assoreamento dos rios e reservatórios. Nós vemos aqui uma gota batendo no solo e ela se desmanchando e salpicando esse solo. Essa água que vai salpicar o solo começa a infiltrar, carrega junto a partícula, que vai entupindo os poros do solo e dificultando os caminhos de infiltração, o que tende a concentrar água na superfície, fazendo com que essa água escorra, adquira volume e energia e potencialize os processos de erosão. E os tipos de erosão mais comuns? A erosão laminar, que é aquela que tira uma camada da superfície do solo, conforme pode ser visto na figura. A erosão em sulcos, que aprofunda as marcas na superfície do solo, e também as vossorocas, que são as grandes erosões que atingem o lençol freático, expondo a água, como nós podemos ver aqui nesta figura. E a principal consequência da erosão é o assoreamento, ou seja, aquela água que saiu dos pontos mais altos do relevo, ela arrasta partículas do solo e as deposita nos pontos mais baixos do relevo, nos fundos de vale, muitas vezes sobre nascentes, sobre corpos d'água, né? Então, esse solo, além dele ser perdido, comprometendo a capacidade produtiva de algumas regiões, ele também vai se acumular nos pontos mais baixos e vai comprometer a disponibilidade de água e os ecossistemas do fundo de vale, que normalmente são mais úmidos e que são bastante sensíveis. Este processo de erosão e de assoreamento, ele é natural, ou seja, ele vai acontecendo ao longo de todo o desenvolvimento do nosso planeta. Mas as atividades humanas, a agricultura, a pecuária intensivas, sem a adoção de técnicas de manejo adequado, a implantação de áreas urbanas, sem o planejamento adequado do que fazer com as águas pluviais, e muitas vezes sem o dimensionamento correto das redes de drenagem, tanto as macro quanto as micro, potencializam este processo natural, causando problemas como esse que nós vemos aqui, que no caso dessa figura era uma represa de água no município de Avaré, onde a Sabesp captava água para distribuir à população, e que hoje foi completamente cheia com os sedimentos retirados do solo de alguns bairros amontantes, que foi carreado até este ponto. Isso comprometeu tanto este ecossistema que nós podemos observar aqui, que existem árvores que morreram, árvores de grande porte, por conta da mudança completa das condições de vida para elas. Vamos mostrar aqui alguns exemplos de processos erosivos causados pelo manejo inadequado das águas pluviais. Aqui nós temos a concentração de água na superfície em uma área urbana, isso ocorre no município de Álvares Machado, em São Paulo,
nós vemos 3 tubulações vindo de diferentes pontos, jogando água num mesmo lugar. Essa água concentrada causou este processo erosivo aqui, que se transformou numa vossoroca, onde nós vemos, inclusive, uma vaca aqui, correndo o risco de cair dentro deste local. Aliás, é muito comum que animais de criação caiam dentro de grandes erosões e de vossorocas, se machucando e algumas vezes até vindo a óbito. Aqui nós temos um outro exemplo em Ourinhos. Nós temos a data aqui, 7 de janeiro de 2016, onde eu tirei essa foto de um processo de erosão sendo formado. Eu avisei a concessionária da rodovia que passa nesse ponto, que foi a responsável pela criação desta condição, e a concessionária demorou para tomar as providências. Alguns dias depois, no dia 11 de janeiro, nós vemos que o processo erosivo avançou bastante, e no final de janeiro, no dia 28, este processo já tinha atingido a rodovia, o que impediu a entrada dos veículos que vinham do sentido sul, do Paraná, em Ourinhos por alguns meses. E aqui nós já vemos que a concessionária estava tentando tomar as providências, certamente com um custo muito maior do que se tivesse feito o planejamento e o manejo adequado das águas pluviais antes de ocorrer este processo. E nós vemos a montante, ou seja, acima do processo erosivo, onde observamos que a concessionária trouxe a água de 3 regiões diferentes, a água do trevo de uma avenida de Ourinhos, com a BR-153, para um mesmo ponto. E essa água concentrada potencializou a energia, causando todo aquele processo erosivo, que trouxe também como consequência o assoreamento do fundo de vale e do córrego que passa neste local. Aqui nós temos um outro exemplo, é a unidade de gerenciamento de recursos hídricos, que contém as bacias do rio Aguape e do rio do Peixe, aqui no oeste de São Paulo. Nós vemos que a maior parte da bacia, representada nas cores marrom, são áreas com alto ou muito alto grau de criticidade à erosão. E os pontos vermelhos são os locais onde existem processos erosivos. Então vejam que a ocupação intensa do território dessas duas bacias aumentou muito a ocorrência dos processos erosivos, causando assoreamentos também muito intensos. Aqui nós vemos a fotografia de um dos processos erosivos ocorrentes na área da bacia. Todo o material retirado daqui foi para os pontos mais baixos do relevo, muitas vezes comprometendo corpos d'água. E por que isso acontece? Em áreas florestais, que era a cobertura original da maior parte do nosso país, a água pluvial, ela infiltrava e ainda infiltra em áreas naturais em torno de 80% a 90%, escoando 10% a 20% pela superfície do solo. Dependendo da intensidade e da distribuição da chuva, ela pode infiltrar até 100%. Já em áreas residenciais, aquelas áreas que foram modificadas, áreas de expansão urbana, e também em áreas agrícolas que não fazem o manejo adequado e conservacionista do solo, a tendência é que a infiltração se reduza para em torno de 50% e o escoamento superficial aumente para também em torno de 50%. E em áreas urbanas, a infiltração pode chegar a zero, dependendo do nível de intensidade de impermeabilização da superfície do solo. Nestes casos, praticamente toda a água que precipita nas chuvas vai escoar superficialmente. Ou seja, essa água que não infiltra não vai ajudar a recarregar o lençol freático e vai toda embora. Além de ir embora, no seu caminho, ela vai causando processos erosivos, vai causando enxurradas, vai causando assoreamentos, vai causando inundações e uma série de outros impactos que são sentidos pelas bacias hidrográficas abaixo. Aqui nós temos um exemplo da água se concentrando na superfície em uma rua asfaltada, então não há nenhum tipo de infiltração, a água vai escoar toda superficialmente, potencializando os problemas que acabamos de comentar. Aqui nós temos um exemplo
no município de Avaré também, um bairro que foi criado nas áreas mais altas de uma microbacia, e o fundo de vale foi mantido sem ocupação. Observamos que em 1972 não haviam sinais de processos erosivos significativos. Em 2004 já eram perceptíveis as erosões, e em 2021 já eram muito claras, tanto o processo erosivo quanto o assoreamento dele decorrente. Aqui nós temos fotos mostrando na parte de cima. A letra A apresenta foto de julho de 2018 e a letra B uma foto de julho de 2019. Em um ano, este processo erosivo avançou em direção à sua cabeceira 50 metros, que nós podemos ver nas letras C e D. Ou seja, a concentração de água na superfície fez com que este processo erosivo se desenvolvesse muito rapidamente, e ele alcançou, na sequência, a avenida que nós vemos aqui abaixo, e hoje tem um processo bastante severo, com um investimento de recursos bastante grande para tentar segurá-lo para que ele não derrube a avenida. E aqui o assoreamento consequente deste processo erosivo. Nas áreas rurais, o uso excessivo de máquinas agrícolas para o preparo convencional, assim como o pisoteio de criações, aumentam a compactação do solo, as enxurradas, as erosões, os assoreamentos, a perda de água. Essa água que se perde, ela leva junto nutrientes que também são perdidos. A partir daí, nós temos a contaminação dos corpos d'água, não só pelos nutrientes, mas também pelos agroquímicos que estão nas áreas de produção, e que a água que escoa superficialmente leva para dentro dos córregos, riachos, ribeirões e rios. Nós temos o aumento da demanda por irrigação, porque a água que não infiltra, não fica armazenado no perfil do solo, ela vai fazer falta para as plantas no período em que ocorrerem as estiagens e também as secas. E essa perda de nutrientes faz com que também aumentam as demandas por fertilizações. Quando o solo é adequadamente conservado, a água infiltra nesse solo e não causa erosão. Ao não perder solo com a erosão, o agropecuarista e a sociedade, consequentemente, não empobrecem. Também essa água que infiltra no solo não causa assoreamento de corpos d'água, mantendo ecossistemas de rios, mantendo a perenidade de reservatórios e o atendimento das demandas por água e energia. Né? Também não vai causar inundações, ou, no máximo, vai causar pequenas cheias e raramente inundações, principalmente nas áreas urbanas. Essa água que infiltra, ela é liberada aos poucos, via nascentes, mantendo a perenidade dos rios por tempos muito maiores. Ela é filtrada e brota pura nas nascentes. Ela recarrega aquíferos, tá? Muitos municípios no estado de São Paulo e no Brasil dependem dos aquíferos, tanto livres, também aquíferos confinados, né, aqueles bem mais profundos, que a água chegou lá em algum momento, de alguma forma. Se esses municípios quiserem continuar captando, eles têm que pensar também na reposição dessa água dentro desses reservatórios. Né? A água, quando infiltra no solo, em áreas de produção, ela mantém plantações e pastagens viçosas, fazendo com que essas plantas e pastos mais densos protejam melhor o solo do impacto da água das chuvas, reduzindo as erosões e também dando maior retorno econômico para os proprietários rurais. Essa água que infiltra é usada pelas plantas nos processos fisiológicos e liberada na atmosfera, melhorando a umidade do ambiente local e contribuindo para a formação de nuvens de chuva. Além disso, essa água que infiltra garante a segurança hídrica e reduz os riscos de crises hídricas a médio e longo prazo. Como melhorar, então, a conservação do solo? A primeira dica que nós damos é fazer o manejo integrado das bacias hidrográficas nas áreas rurais e urbanas,
Vários estados brasileiros têm os seus programas de bacias e microbacias hidrográficas. Eles devem ser observados, eles devem ser considerados, potencializados, eles devem receber investimentos para que as nossas bacias hidrográficas sejam manejadas de maneira conservacionista e integral, visando a proteção do nosso solo, da água e todos os demais processos que neles ocorrem. As áreas de produção agropecuária, o solo vai ser conservado se nós fazermos terraços em nível, plantarmos culturas em faixas, trabalharmos com plantio direto, com o preparo reduzido, com a cobertura do solo nas épocas que não tem as culturas agrícolas, com a adubação verde, com rotação de culturas, com cordões de vegetação entre as áreas de produção, principalmente quando elas são muito grandes, em regiões muito planas, com quebra-ventos, com o controle do fogo, com o manejo das estradas rurais, com o uso de bacias de retenção, com o manejo dos resíduos sólidos, líquidos e agroquímicos. Então, fazendo o manejo correto, nós temos uma conservação do solo melhor. Ampliar as áreas com florestas nas propriedades rurais, com o plantio de espécies nativas e exóticas, além de implantar sistemas agro-silvipastoris, são uma forma inteligente de utilizar uma propriedade rural a longo prazo. Por quê? Quanto mais floresta, maior preservação do solo, maior infiltração da água, melhor o microclima nas áreas de produção. Além disso, plantações de espécies nativas e mesmo de espécies exóticas vão fornecer madeira, vão fornecer frutos, podem fornecer fibras, resinas, enzimas, tanino e outros, que poderão ser usadas tanto na propriedade como também para a sua comercialização. Os sistemas agro-silvipastoris são interessantes porque pode-se pensar em termos de tempo com o início dele plantando-se culturas agrícolas anuais, com plantio de espécies arbóreas nas entrelinhas. A partir do segundo ou terceiro ano, quando essas espécies arbóreas já estão grandes, para-se de produzir as culturas anuais e passa-se para culturas frutíferas ou passa-se para a criação de gado, utilizando pastagem por mais um tempo. A partir do sexto ou sétimo ano, já pode-se retirar parte das espécies arbóreas, principalmente para a energia ou para a madeira, ampliando-se a entrada de sol, permitindo que as plantações nas entrelinhas continuem, principalmente se for com pastagens. Neste caso, cria-se um ambiente melhor para as criações, que vão produzir a mesma coisa, em alguns casos até mais, por conta do ambiente adequado. A médio e longo prazo, essas árvores vão crescer ainda mais e vão gerar produtos com um valor agregado muito interessante. Também é importante manter as matas ciliares e cuidar das nascentes, porque a mata ciliar protege os corpos d'água, a nascente onde a água volta para a superfície depois de ter infiltrado, depois de ter passado por dentro do solo, e essa água que brota na superfície poderá ser usada nas propriedades rurais e também vai formar os córregos, riachos, ribeirões e rios que vão abastecer também as áreas urbanas. Além disso, a conservação do solo, ela precisa de gestão adequada das águas e do solo nas áreas urbanas, porque essas áreas normalmente concentram atividades e pessoas em um mesmo lugar, fazendo com que as taxas de impermeabilização aumentem bastante. E isso aumenta a enxurrada, aumenta os alagamentos, as inundações, impactam na arborização urbana, na macro e microdrenagem, e essa gestão urbana, então, precisa ser feita com técnicas e métodos sustentáveis. E para finalizar, deixamos aqui, então, a mensagem de que a conservação do solo, a redução de riscos associados às erosões, às enxurradas, assoreamentos e inundações, e o aumento da segurança hídrica em áreas urbanas e rurais passam por
Conhecimento das condições e da realidade das bacias hidrográficas e de seus recursos naturais, passam por decisões e ações políticas em todas as esferas de governo, desde o município até o governo federal, incluindo aí os legisladores, né, e também o judiciário como fiscalizador, passam pela existência de gestores e equipes preparadas. Isso daqui é muito importante porque gestores com conhecimentos, gestores bem assessorados por técnicos experientes e conhecedores das realidades, vão entregar resultados com muito mais qualidade em termos de atendimento das demandas da população e principalmente em termos de garantia de futuro seguro para as pessoas que vivem nas áreas urbanas e também nas áreas rurais. Além disso, é importante que sejam elaborados e implantados planos diretores de drenagens urbanas e rurais, visando a proteção do solo e também da água. É importante fazer o planejamento, a gestão e o manejo integrado das bacias hidrográficas. É importante divulgar as informações e informações adequadas para cidadãos, porque cada pessoa vai participar das decisões de maneira assertiva se ela tiver dados e se ela souber os impactos que as decisões que toma no dia a dia trazem para a natureza e, consequentemente, para toda a coletividade. Isso é estratégico e vital para a conservação do solo, para a segurança hídrica e também segurança alimentar de moradores das áreas urbanas e das áreas rurais. Também é vital para a manutenção do volume e da qualidade da água disponível. Ou seja, este conjunto de ações, estas reflexões, estas ideias, elas são cruciais para a manutenção do modo de vida da humanidade. Obrigado pela sua atenção, inscreva-se no canal, compartilhe, divulgue para que possamos atingir mais pessoas, para que possamos ter um ambiente melhor e uma expectativa também de futuro melhor para todos nós.